Paz do Senhor, irmãos. Damos início mais um Outubro Rosa, né? É motivo de agradecimento, motivo de louvor ao nosso Deus. É um mês onde traz a conscientização para nós mulheres, não somente nós mulheres, homens também precisam se cuidar, né? É referente ao câncer de mama e também faz alusão ao câncer do colo do útero. Então, você tem se cuidado, mulher? Vocês têm se cuidado? Vocês têm feito os seus exames certinhos? E além do cuidado com o nosso corpo, com os nossos exames, nós também, esse mês, demos início ao cuidado com o templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, nós precisamos cuidar da nossa saúde. Precisamos cuidar do nosso exame. O Senhor, Ele quer habitar em um corpo são, em um corpo saudável. Então, só depende de nós. E nessa manhã, nós iremos falar a respeito de mais um pouquinho, né? Já que a Diaconisa Nilza falou no domingo, de maneira integral, a respeito dos temas que serão tratados nesse mês. E hoje eu estarei falando sobre a alimentação. O que você tem colocado no seu prato? O que você tem mandado para dentro do teu estômago? Mas antes nós iremos ler em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, para a nossa oração. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui na Tua presença nesse momento. Senhor, nós Te louvamos, nós Te exaltamos e engrandecemos o Teu santo nome. Pai, agora de posse da Tua palavra, onde estaremos tratando de assuntos que é da Tua vontade, meu Pai. Abre os nossos corações, a começar em mim, Senhor. Assim como o Senhor já tem trabalhado na minha vida, no decorrer da preparação dessa mensagem, que o Senhor venha também trabalhar na vida daqueles que estão aqui, com os corações abertos para ouvir a Tua palavra, meu Pai. Tudo que for falado aqui, ó meu Deus, possa ser instrumento em nossas mãos, para que nós possamos, ó meu Deus, praticar no nosso dia a dia, possamos colocar em prática. Mas para isso precisamos da Tua ajuda, Senhor. Seja conosco, Senhor. Fale aos nossos corações, de maneira, Senhor, que venha realmente nos incomodar e fazer com que haja mudança, fazer com que haja transformação, Pai. Estamos aqui em Suas mãos. Fica conosco, Senhor, e nos ajude em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Então, como eu disse, nós estamos no mês do Outubro Rosa e me colocaram bem para dar início, né? Bem para dar início na primeira mensagem da comemoração, né, do Outubro Rosa. E eu acredito que muitos sabem que eu passei por tratamento oncológico em 2022, a comecinho de 2024. Eu tive o tumor na mama e graças a Deus eu aqui estou para testemunhar que o Senhor, Ele cuidou de mim, o Senhor me ajudou, o Senhor esteve presente, o Senhor cuidou de mim em todos os aspectos. Eu lembro que no dia que eu fui iniciar o meu tratamento, a médica, ela falou assim para mim, eu passei por uma nutricionista e ela falou assim para mim, você bebe? Não. Você fuma? Não. Então, você vai deixar de comer certos tipos de alimento. Diminuir o uso do açúcar, as frituras, os embutidos, os alimentos processados. Então, você vai diminuir muito isso. E foi o que eu fiz. E o Senhor, Ele esteve comigo e o tratamento foi
Maravilhoso, graças a Deus. Então, eu cuidei, naquela época eu fiz tudo aquilo que deveria ser feito para que o meu tratamento fosse abençoado e conseguisse atingir o objetivo. E assim foi feito. Então, hoje nós vamos ver que o Senhor, Ele se preocupa sim com aquilo que nós comemos. Às vezes você pensa assim, o que é espiritualidade? Espiritualidade, às vezes a gente pensa assim, é orar, é jejuar, é ler a Bíblia, é fazer campanha de oração. Mas você já parou para pensar que a forma como nós nos alimentamos é parte da nossa vida espiritual? Isso me tocou demais, demais, demais. Não que eu não sabia, mas às vezes a gente precisa ser relembrados de algumas coisas, né? Às vezes a gente precisa reciclar algumas coisas para que a gente venha aquele estalo e falar, nossa, olha o que eu estou fazendo, olha como que eu estou agindo. Então, o Senhor, Ele se importa com a nossa alimentação. Não é só a sua oração, não é só o seu jejum, não é só a sua leitura bíblica, mas o que você está comendo, o que eu estou comendo, tem glorificado a Deus? Hoje nós vivemos numa época em que tem muita diversidade, muita comida. Não que eu seja velha, mas eu lembro que quando eu era criança, talvez os poucos recursos que meus pais tinham, fazia com que a gente se alimentasse melhor. Permitia com que a gente se alimentasse melhor. Aquela comida, aquele arroz e feijão nosso de cada dia, fazia com que a gente se alimentasse melhor. Mas hoje não. Hoje, você vai em algum lugar ou em alguma casa, você encontra aquele banquete, aquela mesa assim preparada, são tantas opções. Você vai no mercado, você passa pelos corredores, são tantas opções. Às vezes você nem sabe o que você escolher. Às vezes também você nem sabe distinguir o que de fato edifica ou o que prejudica o teu corpo. A gente não sabe. A gente olha naquelas prateleiras e a gente vê, eu vou levar esse aqui que é gostoso. Eu vou levar esse aqui que está barato. Eu vou levar esse aqui porque fulano falou que é bom. Mas nós mesmos não sabemos aquilo que vai nos nutrir, aquilo que vai fazer com que a gente seja edificado, que o nosso corpo seja edificado. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ensina que cada refeição é oportunidade de obedecer, praticar sabedoria, glorificar a Deus e cuidar do templo que Ele nos confiou. Vocês já pararam para pensar nisso? Que cada alimentação, cada refeição que nós fazemos é uma oportunidade de nós obedecermos a Deus, praticar sabedoria, glorificar a Deus e cuidar daquilo que Ele nos confiou. Então nós temos essas oportunidades. Então, mas não é somente uma questão de saúde, é uma questão de espiritualidade e adoração a Deus. Deus se importa com o que colocamos em nosso prato. Vamos lembrar sempre? Deus se importa com o que colocamos em nosso prato. Às vezes a gente acha assim, imagina, a gente senta ali na mesa, come correndo de qualquer jeito, bebe aquele monte de bebida açucarada, né, junto com a comida, de qualquer maneira, já sai correndo. Aí a gente nem percebe. Será que eu estou glorificando com tudo isso que eu coloquei para dentro? Será que o Senhor tem demonstrado satisfação com aquilo com que eu tenho me alimentado, com aquilo que eu tenho colocado no templo do Espírito Santo? A palavra de Deus, lá em Levítico capítulo 11, nós não estaremos lendo esse capítulo todo, mas é uma orientação que Deus deixou para o seu povo. O povo de Israel,
não era uma nação única naquela época. Eles tinham muitos outros povos. E esses povos, eles tinham seus costumes, eles tinham as suas maneiras de se alimentar. Eles tinham as suas formas que eram diferentes do povo de Israel. Então, Deus deixou esse princípio para que o povo de Israel pudesse se alimentar com carnes. Ele instruiu Moisés e Arão com animais que eles poderiam e que não poderiam comer. Não somente por questão de saúde. Claro que a maneira como que eles se alimentavam, da forma que Deus tinha colocado para eles se alimentar, com certeza ia fazer com que o corpo deles estivesse mais nutrido. Com certeza, mas não era somente isso, era questão de santidade, era questão de viver separado daquelas outras nações pagãs. Eles deviam se distinguir, eles deviam mostrar a diferença, eles tinham que mostrar a diferença, que eles não faziam da mesma forma que aqueles outros povos, inclusive não comiam como aqueles outros povos. Eles precisavam lembrar que no decorrer do dia a dia, em cada refeição, em cada detalhe, para que eles eram chamados. E hoje não é diferente. Nós lembramos, num momento assim tão rotineiro, num momento tão simples, num momento tão comum, nós lembramos para que nós somos chamados. Da mesma forma que Israel, ele foi chamado, foi uma nação escolhida por Deus, foi destinado para ser santo, um povo separado e diferente das outras culturas, nós também. Nós temos lembrado das orientações de Deus. Depois lá na sua casa você vai ler Levítico 11, vai lembrar tudo aquilo que o Senhor deixou para a nossa alimentação. Às vezes, nós vamos lá na padaria, aí a gente quer comprar salgadinho frito, né? Mas aí a gente, eu não vou ficar falando se tem presunto, eu não vou ficar perguntando se tem calabresa. Às vezes, tem pessoas, irmãos, que acham que é só carne de porco que a gente não pode comer. Esquece que tem uns embutidos que também é de porco. Por incrível que pareça, tem pessoas que acham que um presuntinho, uma mortadela, um bacon no feijão, lá no restaurante, tem nada não. Mas o Senhor, Ele nos chamou porque nós fomos escolhidos. E até hoje, o Senhor, Ele quer essa distinção para nós. Ele quer ver essa separação em nós. Ele quer ver essa santidade. Ele quer ver essa obediência. Então, o Senhor, Ele nos ensina em cada refeição que nós devemos a obediência a Ele. Os irmãos abram em Provérbios capítulo 23, versículo 20 e 21. Além da obediência, o Senhor, Ele também nos quer dar sabedoria no momento de comer e no momento de beber. Quem já ouviu aquela frase que diz assim: crente não bebe mais? É triste, é engraçado, mas é triste. É triste, né? Essa semana no nosso PG, a irmã Letícia comentou referente a isso. E realmente é algo que nos causa vergonha. Não é algo para a gente rir, é engraçado, mas não é algo para a gente... esse estigma que a gente carrega sobre nós é algo que a gente precisa tirar, anular das nossas vidas. A leitura de Provérbios diz assim, 20 e 21. Provérbios 23, 20 e 21. Não estejais entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Não estejais entre os bebedores de vinho. Mas e aí? Eu não posso mais ir na festinha da minha empresa? Porque lá as pessoas, os meus amigos, eles não são
como eu, eles não creem como eu, eles não são cristãos. Eu não posso mais ir na festinha de final de ano, lá de onde eu trabalho, ou na minha família que não conhece a Deus. Quando o versículo diz, não estejais entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, ela aqui não quer dizer somente sobre a gula e sobre o excesso. Ela quer dizer também sobre a má influência. Nós somos facinho de ser arrastado. Nós viemos aqui para Curitiba, lá no interior de São Paulo, a gente arrastava um certo tipo de sotaque. Aí chega aqui, a gente começa a colocar o daí no final da frase, a gente começa a falar de uma outra maneira, igual vocês, né? É muito fácil a gente ser influenciado, é muito fácil. Nós vamos lá no churrasco, aí nós vemos as pessoas, e come aquele monte de carne, e vai bebendo, aquele monte de bebida açucarada, né? Vai bebendo aquele monte. Então, isso aí é automático. Daqui a pouco, nós vamos fazer a mesma coisa. Então, o Senhor aqui, Ele nos mostra que nós somos, de maneira fácil, arrastados pelo comportamento de outras pessoas. De maneira fácil, a gente é arrastado e sem ver. Então, por isso, a gente precisa vigiar o nosso coração. Aonde nós formos, onde nós estivermos, não que nós não vamos estar com eles, mas que nós não vamos nos associar, não vamos seguir o exemplo, não vamos adquirir o mesmo comportamento dessas pessoas. Vamos estar lá entre eles, mas não vamos imitá-los, não vamos acostumar com a maneira deles agir, o exagero dessas pessoas. Então, nós somos cristãos, nós somos templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz aqui, não estejais entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Então, nós vemos aqui, quando ele fala os bebedores, quer dizer que essas pessoas, elas são dominadas pelos prazeres momentâneos. É tão bom estar aqui comendo aquele monte de carne. Não só carne, quando diz aqui, mas as comidas, né, as bebidas. Então, acaba não tendo equilíbrio. Essas pessoas não têm equilíbrio. Então, acabam tendo gastos desnecessários, porque compra muita coisa, compra muita comida, acaba desperdiçando. Quando vê, perde oportunidade e acaba em ruína material, perdendo bens, porque fez gastos desnecessários. Então, esse versículo quer dizer isso, que a bebida e a comida em excesso faz com que a gente não se dê bem. Então, nós precisamos ter sabedoria nesses momentos, porque o excesso e a gula, a compulsão alimentar, são pecados que nos afastam de Deus, nos afastam da disciplina de Deus. Lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e o 23, fala sobre o fruto do Espírito. E tem uma virtude que tem sido bem difícil para a gente colocar em prática. O domínio próprio. É difícil. É muito difícil a gente colocar o domínio próprio, principalmente para quem gosta de comer. Quem gosta de comer bastante. É muito difícil, mas o Senhor nos pede. É ordem de Deus, é mandamento do Senhor. Ele pede para que nós tenhamos o domínio próprio, porque a falta de domínio próprio nos prazeres da comida e da bebida leva à ruína, enquanto a disciplina e a moderação trazem bênção e prosperidade. Quando nós temos o equilíbrio, não que nós não vamos comer, não que nós não vamos participar, não que nós não vamos estar juntos, mas a palavra do Senhor nos pede equilíbrio, que nada mais é do que o domínio próprio e a temperança. Nós precisamos, para que assim a gente perca esse estigma. Crente não bebe, mas come, que é uma beleza, né? Então, nós precisamos anular isso das nossas vidas.
A disciplina e o domínio próprio trazem saúde e sabedoria, que possamos orar antes de comer, não somente agradecendo, mas declarando que nossa refeição pertence ao Senhor. Vamos lembrar disso. Vamos lembrar no momento que nós sentamos à mesa, no momento em que nós montarmos o nosso prato. Vamos lembrar, Senhor, essa refeição pertence a Ti. Me ajude a ter equilíbrio. Comer e beber para a glória de Deus. É uma oportunidade que nós temos também. No momento em que nós formos comer e beber, que seja para a glória de Deus. O versículo que foi lido no início pelo presbítero, ele leu: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Esse versículo aqui, Paulo, ele responde ao povo, aos irmãos de Corinto, porque eles estavam com dúvidas. Eles estavam com medo deles irem às compras, irem ao mercado, e as comidas serem contaminadas, serem dedicadas a ídolos. Então, eles estavam confusos. E aí, eles queriam saber, podemos comer isso? É pecado? Aí, Paulo, ele resume de maneira verdadeira e poderosa para eles assim: tudo o que fazemos deve glorificar a Deus, até o que comemos e o que bebemos. Tudo o que fazemos, tudo. E aqui ele coloca que é o que nós comemos. Todas as outras coisas, mas principalmente o que nós comemos. Olha como que a comida é algo assim perigoso. Lembra de Esaú? Ele perdeu a primogenitura por causa da comida. Olha como é perigoso, olha como nós deslizamos por causa da comida. O inimigo, o diabo, ele levou, quando Jesus estava em jejum, quando ele foi levado ao deserto para ser tentado, qual foi a primeira opção que ele colocou para Jesus? Transforma essas pedras em pães. Nós vemos como que nós, às vezes, temos nos deslizado em relação à alimentação, em relação à comida. O quanto, muitas vezes, a comida tem sido o nosso Deus. Né? Às vezes, nós tomamos o café da manhã e já pensando na janta. Como que, às vezes, nós estamos tão ansiosos pela comida. E isso não tem agradado a Deus. Isso não agrada a Deus. Porque, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Tudo o que fazemos deve refletir a glória de Deus e o caráter de Cristo em nós. Quando nós estamos lá no fundo, quando tem um social, será que a gente olha a mesa assim? Ai, eu quero comer um de cada. E tem muitas opções, Se nós formos comer um de cada, como que vai ser? Às vezes, quando eu misturo o doce com o salgado, me dá assim um pouquinho de azia, me dá assim um pouquinho de queimação. Só que é gostoso, né? É gostoso. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que eu não estou me importando com o templo do Espírito Santo. Eu estou prejudicando a minha saúde quando eu faço essas coisas que eu sei que não me faz bem. Eu sei que não me faz bem. Por que eu vou fazer? À noite vai ter pizza. Mas quando eu como, me faz tão mal, eu não consigo dormir direito. Mas é tão bom, é tão gostoso, é tão bom, né? Eu vou comer. Mas isso tem prejudicado o meu templo do Espírito Santo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós precisamos escolher bem os alimentos. Porque quando nós escolhemos os alimentos, o que acontece? Nós temos saúde, nós temos disposição para que nós possamos nos manter firmes diante de Deus. Quando a gente adoece, a gente consegue participar de um culto? Quando a gente adoece, a gente consegue visitar um irmão? A gente consegue passar um estudo bíblico?
A gente consegue pôr em prática aquilo que o Senhor nos pede, que é de levar a palavra de Deus. Nós adoecemos, a gente tem que cuidar da nossa saúde. Agora eu não posso porque eu estou passando mal, eu estou em tratamento. Por quê? Devido às nossas escolhas que nós temos feito. Precisamos perguntar: isso vai me edificar? Vai glorificar a Deus? Pode colocar a imagem, fazendo favor? As opções são tantas que, como eu já disse, nós não sabemos escolher aquilo que nos faz bem e aquilo que não nos faz bem. Os irmãos conseguem ver? Os irmãos conseguiram distinguir aí essa imagem? Nós vemos aqui de um lado, olha lá, uma jarra com água saborizada com limão siciliano. Ali temos melancia, temos brócolis, temos cereais, não sei que cereais açucarados, tá? Mas arroz, temos nozes, peito de frango ali, peixe grelhado, temos algumas verduras. Olha o outro lado. São as opções mais fáceis, né? São as opções mais fáceis, que são mais rápidas, que a gente consegue engolir correndo assim para a gente poder voltar a fazer as nossas atividades. Olha, tem batata frita, tem uma pizza ali, pizza de cada final de semana. Temos ali uns donuts. É donuts, tá, irmãos? Aquele doce açucarado assim em cima. Quem não estiver vendo direito, lá tá mais fácil de ver. Coxinha, bem fritinha, assim, crocante. Tem ali também um pratinho de miojo, cachorro-quente, Nescau, Doritos, que em algum país já foi falado que isso não é para consumo. Muitas vezes nós podemos dizer que essas comidas não são alimentos, porque ela não vai trazer nutrição. Ela não vai trazer aquilo que o nosso corpo necessita para se manter vivo, para se manter de pé. Não vai trazer. Eu gostaria de ler para os irmãos uma matéria importante que eu encontrei, que está na página do Gov. Eu vou ler para os irmãos. E aí, esses alimentos aqui, que foi colocado, que os irmãos já viram, são alimentos ultraprocessados, alimentos processados. Na minha época de criança, era difícil ver esse tipo de comida. Não é, pastor Elias? O senhor lembra, né? Era muito difícil ver esse tipo de comida. Era mais fácil a gente comer uma banana, chupar uma manga do pé, comer uma maçã. Hoje em dia, é triste, muito triste. A professora Berenice, que está na escola, eu estive na escola cuidando de crianças, na lancheira das nossas crianças, o que tem sido colocado? Alimentos que não dão nutrição para elas. Alimentos que dão energia momentânea, mas daqui a pouco só traz prejuízo. Olha só o que diz o texto. Qual a relação entre consumo de ultraprocessados e risco de mortalidade? Você sabe que as doenças crônicas não transmissíveis e o que elas têm a ver com os alimentos ultraprocessados? As doenças são um grupo de doenças permanentes que geram incapacidade nos indivíduos. São causadas por alterações patológicas, em geral, não reversíveis e requerem longo período de acompanhamento e reabilitação. Entre as principais doenças crônicas, encontram-se as doenças do coração, cânceres, as doenças respiratórias crônicas, as doenças renais crônicas, além da hipertensão, do diabetes e da obesidade. E também são consideradas fatores de risco para doenças cardiovasculares e condições que exigem cuidados longitudinais nos diferentes níveis de atenção, entre outras.
Essas doenças foram incluídas pela Organização Mundial da Saúde na lista das 10 principais causas de mortes no mundo. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, as doenças crônicas consistem nas principais responsáveis pela mortalidade no mundo. E no Brasil, o cenário é bastante similar, respondendo por mais 70% das causas de mortes. Nesse contexto, destaca-se que as doenças cardiovasculares configuram-se como primeira causa de morte no mundo e no país, apesar de amplas políticas públicas implementadas ao longo dos anos. Dentre os principais fatores de risco para essas doenças estão tabagismo, consumo abusivo de álcool, alimentação não saudável e inatividade física. Em relação à alimentação não saudável, a população brasileira vivencia um aumento do consumo de ultraprocessados, os colocando no lugar da comida de verdade, que é composta pelos alimentos in natura e minimamente processados, substituindo até as preparações culinárias, segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado no Ministério da Saúde, que é estratégica para a promoção da alimentação adequada e saudável. Os ingredientes principais dos alimentos ultraprocessados, presta atenção, fazem com que, com frequência, eles tenham baixa qualidade nutricional, alta densidade energética, elevada quantidade de gordura, açúcar e sódio, além de serem feitos com poucas quantidades de alimentos in natura ou minimamente processados. Normalmente são formulações industriais com muitos aditivos químicos, como conservantes, estabilizantes, corantes, edulcorantes e aromatizantes. O alto teor de sódio é comum nesses alimentos por conta da adição de grandes quantidades de sal necessárias para estender a duração e intensificar o sabor, ou mesmo para encobrir sabores indesejáveis, derivados dos aditivos ou de substâncias geradas pelas técnicas envolvidas no ultraprocessamento. A relação entre esses alimentos e as doenças crônicas é direta. O excesso de açúcar pode estar relacionado ao surgimento do diabetes, o excesso de sal e a hipertensão, o excesso de calorias ao surgimento da obesidade e por aí vai. O alto índice de doenças crônicas, bastante associado a uma alimentação não saudável, preocupa principalmente porque antes elas eram mais recorrentes entre pessoas com idade mais avançada. E atualmente muitos desses problemas atingem adultos, jovens e até mesmo adolescentes e crianças. Como são de baixo custo, alta disponibilidade, fácil acesso e tempo de prateleira prolongado, os alimentos ultraprocessados estão presentes na casa de muitos brasileiros e brasileiras. No entanto, isso não significa que a responsabilidade seja exclusivamente das pessoas que os compram e consomem. A regulação da publicidade e marketing, por exemplo, indicam a necessidade de estratégias amplas e intersetoriais que possam garantir um ambiente mais saudável para as pessoas com impacto sobre o consumo alimentar. Fora os excessos dos ingredientes, alimentos ultraprocessados tendem a ser muito pobres em fibras, que são essenciais para a prevenção de doenças do coração, diabetes e vários tipos de câncer. Eles também são pobres em vitaminas, minerais e outras substâncias importantes para a proteção e o bom funcionamento do organismo. Só mais um pouquinho. Pesquisas da área da saúde divulgadas em 2020 concluem que o consumo de ultraprocessados aumenta em 26% o risco da obesidade, eleva o risco de sobrepeso em 23%, de síndrome metabólica, condições que aumentam o risco de doença cardíaca, acidente vascular, cerebral e diabetes em 79%, de colesterol alto em 102%, de doenças cardiovasculares em 29% e a 34%, e da mortalidade por todas as causas em 25%. Quais são os alimentos ultraprocessados? Alimentos ultraprocessados incluem vários tipos de guloseimas, bebidas adoçadas com açúcar ou adoçantes artificiais. Não é porque a Coca é zero que faz bem. Refrescos,
embutidos e outros produtos derivados de carne e gordura animal, produtos congelados prontos para aquecer, gelatinas artificiais, produtos hidratados, e vocês sabem o resto. Nós conhecemos muito bem quais são esses alimentos perigosos para a nossa saúde. Nós sabemos muito bem. E nós precisamos ver um exemplo na Bíblia. Daniel, lá no capítulo 1, versículo 8, ele decidiu não se contaminar com as iguarias que o rei ofereceu a ele. Porque ele queria permanecer forte, ele queria permanecer no propósito de servo de Deus. Porque aquelas comidas, além de não lhe fazerem bem, eram comidas que Deus não se agradava. Como nós lemos lá no início, como nós sabemos lá no início, Levítico 11, eram comidas que poderiam ser oferecidas a outros deuses. Então, Daniel preferiu não se contaminar. Ele preferiu se manter saudável. Ele preferiu continuar em comunhão com Deus. Ele preferiu estar em santidade com Deus. Então, ele sabia que aqueles alimentos não iam ser bom para a saúde dele. Então, os alimentos que ele escolheu, os alimentos mais saudáveis, as frutas e os legumes que ele escolheu, deu a ele energia e disposição para que ele pudesse fazer as coisas que agradavam ao Senhor. E nós vimos que ele teve êxito, porque ele foi escolhido. Ele demonstrou um bom aspecto. O rei foi comparar entre os jovens que comeram a alimentação que o rei ofereceu com Daniel e seus amigos que não comeram. E eles estavam mais fortes e mais bonitos e mais saudáveis. Porque ele foi obediente a Deus e preferiu comer aquilo que ia satisfazer ele, que ia nutrir o seu corpo. E não iria lhe causar doenças e fraquezas. Ele preferiu escolher o bom alimento. E você, o que nós temos escolhido? Você que tem o seu carro, você vai em qualquer posto? Eu conheço gente que fala assim, eu não vou naquele posto ali não, porque a gasolina não é muito boa não. Um dia eu coloquei e o carro ficou meio descontrolado. O carro ficou dando aqueles soquinho, eu acho que foi a gasolina. Como que nós temos abastecido o nosso corpo? Qual o combustível que nós temos colocado aqui no templo? Ele tem feito bem para nós? Ou tem deixado a gente assim meio capenga? Porque a gente pega e come aquela pizza no sábado à noite, e aí quando é no domingo de manhã, eu acho que aquilo ali não me caiu bem. Não me caiu bem. Então, nós temos colocado combustível adulterado no nosso corpo. Minhas escolhas alimentares têm glorificado a Deus? Ou apenas satisfazem meus desejos momentâneos? Comer e beber deve refletir a glória de Deus. Precisamos perguntar: minhas escolhas alimentares glorificam a Deus? Porque se nós não estamos comendo as comidas que edificam o nosso corpo, que nos trazem nutrição, que nos ajudam a ter saúde, nós não estamos glorificando a Deus. Infelizmente, nós não estamos glorificando a Deus. O corpo como sacrifício vivo. Se os irmãos quiserem acompanhar, a leitura é em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais uma vez aqui nós vemos Paulo lembrando os irmãos, quando ele diz aqui, rogo-vos. É como se estivesse falando assim, por favor, rogo pelas misericórdias de Deus. Deus, ele foi misericordioso conosco, por tudo que ele fez por nós, pelo seu perdão, pela salvação, pela sua graça. Então eu rogo, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo.
Então, quando ele fala isso, é para que a gente lembre do que o Senhor ele fez por nós, o que Deus fez por nós, o seu sacrifício por nós. Então, ele pede para que nós respondamos ao Senhor com gratidão. Que a gente venha apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Não tem mais animal. Não tem mais aquela ovelhinha que você vai lá e sacrifica. Agora é o nosso corpo como sacrifício vivo. É sacrifício para nós renunciarmos àquela fatia que é tão deliciosa. Maior sacrifício fez o Senhor por nós. Maior sacrifício o Senhor fez por nós. Não digo que nós não vamos comer nunca mais, né? Hoje mesmo nós recebemos um brigadeiro ali na porta, em homenagem ao Outubro Rosa, um brigadeiro cor-de-rosa. É pecado a gente comer um brigadeiro, Diaconisa? Não. Mas é pecado a gente comer 10, né? É pecado a gente comer 10. Então, por isso foi dado somente um brigadeiro. Nós precisamos ter equilíbrio. É equilíbrio. O Senhor ele nos pede equilíbrio para que o nosso corpo seja apresentado como sacrifício vivo. Assim a gente vai estar demonstrando a gratidão ao Senhor. Nós vamos estar demonstrando que nós estamos felizes por tudo que Ele fez por nós, quando nós cuidamos do nosso corpo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Como está a nossa mente? A gente precisa trabalhar na nossa mente. Semana passada, no domingo, nós aprendemos sobre a mente, né? Quem não ouviu a mensagem de domingo, ouça a mensagem de domingo, porque tudo inicia na nossa mente. Às vezes a gente acha que a gente precisa daquela comida, às vezes a gente acha que a gente precisa daquela bebida, às vezes a gente acha que a gente precisa ir em tal restaurante porque é aquela comida. Mas não, a gente precisa trabalhar a nossa mente. Aqui, ó, a palavra de Deus aqui também serve em relação à comida. Renovação da nossa mente. Aquele alimento não vai me fazer bem, então eu não vou comer mais. Aquele alimento não é bom para eu comer agora, então eu não vou comer mais. Nunca mais? Algum dia você pode comer. Algum dia eu posso comer. Então, nós vemos aqui que nós não podemos de maneira nenhuma copiar o padrão do mundo, porque eles vivem longe de Deus. Eles não estão para agradar a Deus. As pessoas que não conhecem a Deus não estão aqui para agradar a Deus, mas nós estamos aqui para agradar a Deus. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, para cumprir com os mandamentos de Deus. Então, não devemos nos conformar com o padrão deste mundo. Não devemos nos conformar com este século, mas renovar a nossa mente. Tudo aquilo que você pensava sobre comida, tudo aquilo que eu pensava sobre comida, tudo aquilo que eu pensava sobre alimentação, que possamos renovar a nossa mente. Se isso tem nos distanciado de Deus, se isso tem nos distanciado da presença do Senhor, vamos renovar a nossa mente. Vamos renovar os nossos pensamentos, tudo aquilo que a gente achava sobre a alimentação, todos os nossos desejos desenfreados sobre a alimentação. Devemos oferecer a vida inteira e viver os propósitos de Deus. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, diz que ele não nos pertence. Essa parte aqui pegou. Essa parte aqui pegou assim de maneira muito grande. Às vezes a gente acha que a gente é dono do nosso nariz, né? Mas não, nós não somos dono do nosso nariz. Nós não somos. O Senhor, Ele é dono de nós. O Senhor é dono do nosso corpo. Ele é templo do Espírito Santo. Então, Ele é dono. Então, Ele nos colocou aqui como mordomos. Não foi só para cuidar do dízimo. Não foi só para cuidar do nosso dinheiro. Não foi só para cuidar do evangelismo. Não foi só para cuidar da igreja. Mas o Senhor, Ele nos colocou como mordomo do nosso corpo. Como nós temos cuidado do nosso corpo? O Senhor, Ele confiou em nós. O Senhor, quando Ele me ajudou a vencer o tratamento, Ele confiou em mim mais uma vez. Ele confiou em mim mais uma vez. Eu digo para vocês que o tumor que eu tive foi um dos mais agressivos.
dos mais agressivos. Eu posso dizer que foi um milagre de Deus. Eu sou um milagre de Deus. O Senhor, Ele fez um milagre na minha vida. E eu vejo que o Senhor, Ele confiou de novo para mim. Ele me colocou de novo como mordomo para que eu pudesse cuidar desse templo. Para que eu pudesse cuidar. E às vezes eu olho e vejo, não estou cuidando direito. Não estou cuidando direito do templo. Não estou cuidando direito, às vezes, a má alimentação, o sedentarismo, né? Aquela caminhadinha que às vezes a gente tem que fazer, mas a chuva não deixa. Mas a gente pode fazer exercício em casa, né, Tati? Na outra semana vamos falar, né, sobre os exercícios. Estejam preparados. Então, quando o Senhor, Ele nos coloca como mordomos, Ele nos confia. Quando tem uma casa muito grande, e aí aquele dono pega e vou arrumar um mordomo. Porque eu posso confiar nele, que ele vai cuidar direitinho, ele não vai deixar faltar nada, ele não vai fazer com que entre pessoas estranhas. Nós somos mordomos, irmãos. Essa parte aqui foi a parte que mais assim, fez com que eu me preocupasse. Porque nós esquecemos. Muitas vezes nós esquecemos que o Senhor, Ele nos colocou como mordomos do nosso corpo. Nós não somos dono do nosso próprio nariz. O Senhor é dono de nós. Então, nós precisamos cuidar. Nós precisamos tratar bem esse corpo. Quando nós não tratamos bem o nosso corpo, nós demonstramos ingratidão. Nós temos demonstrado ingratidão ao Senhor quando nós não cuidamos do nosso corpo. E nós não damos gratidão ao Senhor pela vida que Ele nos dá. Então nós precisamos cuidar do nosso corpo. Quem não cuida do corpo limita o serviço ao reino. Mas uma alimentação equilibrada nos dá energia para orar, evangelizar, servir a Deus e cuidar da saúde da família. Como tenho cuidado desse templo? Tenho dado ao meu corpo descanso, nutrição e movimento? Nosso corpo é templo do Espírito. Cuidar dele com boa alimentação, descanso e movimento é um ato de gratidão e serviço a Deus. Olha o que diz Tiago, capítulo 4, 17. Saber o que é certo e não praticar é pecado. Então, que possamos guardar isso na nossa mente, que nós possamos colocar em prática. É um desafio, mas que o Espírito Santo, Ele venha sempre falar aos nossos ouvidos e venha nos ajudar a ter essa capacidade, a ter essa força, a ter essa coragem para que nós possamos ouvir a sua voz e obedecer e sempre sermos gratos pelo corpo que o Senhor nos deu para cuidar. Que possamos nos alimentar de maneira adequada. Então, que nós possamos hoje decidir viver em equilíbrio, gratidão e domínio próprio em todas as refeições. Que o Espírito Santo venha falar de melhor maneira aquilo que eu não consegui passar para os irmãos. Mas agora, nesse momento, nós vamos orar. Eu convido os irmãos que se coloquem de pé. Nós iremos orar, fazer uma oração e logo mais eu passo a palavra para o presbítero. Vamos orar, pedir para que o Senhor venha nos ajudar, para que essa palavra ela venha se cumprir nas nossas vidas e que nós possamos ser fiéis a Deus da mesma forma que Ele foi e é a nós. Senhor, nosso Deus e Pai, o Senhor tem falado aos nossos corações de maneira tremenda através da Tua palavra. Senhor, nós te pedimos perdão pela maneira com que nós temos agido, pela maneira com que nós temos tratado aquilo que é de tão grande valor que o Senhor nos tem dado, que é o nosso corpo, que é a nossa saúde, que é a nossa vida integral. Pai, nós te pedimos perdão e pedimos para que o Senhor nos ajude, meu Deus, a estarmos andando de acordo com a Tua vontade, de acordo com aquilo que o Senhor nos instrui, de acordo com aquilo que o Senhor nos ensina, meu Pai. Tudo aquilo que foi falado aqui, tudo aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração para falar, ó meu Pai, que venha realmente se concretizar em minha vida, venha se concretizar na vida da Tua igreja, venha se concretizar na vida do Teu povo, Senhor, dos Seus filhos. Nós precisamos de Ti, meu Pai, para termos controle, para termos domínio, para termos sabedoria, para sabermos Te glorificar, ó meu Pai, em relação àquilo que nós comemos.
em relação àquilo que nós temos alimentado. Senhor, nos ajude, meu Pai. Cuide de nós, para que em cada refeição, para que em cada momento, Senhor, em cada escolha, nós possamos te exaltar e glorificar o teu santo nome. Fale aos nossos corações. E Espírito Santo, continue falando aos nossos corações. Incomode, Senhor, os nossos corações, para que nós possamos viver de maneira saudável, viver de maneira que te agrada, para que assim possamos cumprir a tua palavra, meu Pai, e fazermos, ó meu Deus, com que o objetivo maior que o Senhor tem colocado para que nós possamos fazer se cumpra em nós, meu Deus, de levar a tua palavra de maneira, Senhor, que nós possamos estar de pé, firmes, com saúde, Senhor, na tua presença. Obrigado, Senhor, e permaneça com o teu povo, permaneça com a tua igreja, meu Pai, nesse dia, em nome de Jesus. Amém.